Não permita a sua vinha se transformar em uma horta. A palavra de Deus diz aqui no livro de 1 Reis, capítulo de número 21, o seguinte: E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta. Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta. Pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: Guarda-me, ou seja, livra-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Você sabia que a maior estratégia do inimigo para derrubar, para destruir o homem e a mulher de Deus, e isto não é de hoje, isto é desde o Éden, desde lá do Éden, Gênesis, quando Satanás persuadiu a Eva, dizendo que ela poderia sim comer daquele fruto, que ela poderia sim, sem problema nenhum. O inimigo, ele é estrategista em propostas. O inimigo de nossas almas, ele é estrategista em propostas ilusórias. A exemplo disto também, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando esteve jejuando 40 dias e 40 noites no deserto. As propostas do inimigo. As propostas do inimigo a fim de que ele aceitasse. E uma dessas propostas foi que ele daria todos os reinos do mundo, todas as riquezas do mundo, se tão somente ele se prostrasse para adorá-lo. Mas louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que Jesus, ele vai dar uma resposta ao diabo, cujo deveria ser a resposta de todo homem e de toda mulher de Deus, as propostas do inimigo. Ele vai dizer: somente a Deus adorarás e somente a Ele darás culto. E a palavra do Senhor vai dizer que após esses 40 dias e 40 noites naquele deserto, e Jesus resistindo ao diabo, repreendendo o inimigo, botando Satanás para correr, juntamente com as suas propostas, os anjos vieram e servi-lo e o consolaram. Nesta ocasião, o Nabote, ele tem uma vinha. Esta vinha representa, por exemplo, para nós pastores, representa o nosso chamado.
representa a obra de Deus, as almas. Para os membros da igreja, representam a sua família, o seu casamento, os seus filhos. Para as pessoas, de um modo geral, membros da igreja, representa a sua salvação, representa o seu lar, a sua casa, o seu lar, os seus negócios, a sua família, o seu casamento e até mesmo a sua vida espiritual ministerial. O inimigo, ele não satisfeito com isso, é claro, obviamente, ele não está satisfeito de nós estarmos dentro e no centro da vontade de Deus, que é justamente a vinha de Deus, herança, ele vai dizer, Nabote, é a herança dos meus pais. A obra de Deus, os nossos filhos, a nossa salvação, o nosso casamento, a nossa casa, o nosso lar, é herança do Senhor para as nossas vidas. Mas qual é a estratégia do diabo? Qual é a estratégia do inimigo, sabendo que já o ser humano em si, ele nunca está satisfeito com nada? Qual é a estratégia do inimigo? E principalmente quando uma pessoa está esmorecida, uma pessoa está insatisfeita, está triste, abatida, o inimigo, ele sabe, ele conhece. Então qual é a estratégia dele? Vou oferecer a ele. Vou dar a ele uma proposta a fim de que atraia os seus olhos. Repito, isso é desde lá do Gênesis. O inimigo e as suas propostas. O Acabe, ele vai dizer para o Nabote, dá-me a tua vinha. Eu quero a sua vinha. E ele vai dizer, eu dou outra melhor para você. Propostas. Eu dou outra melhor para você. E ele vai insistir dizendo, se você não quiser uma outra melhor, eu pago. Fala quanto que você quer ganhar. Fala quanto que você quer receber pela tua vinha, eu pago. Eu tenho dinheiro para te dar. E qual foi a resposta de Nabote? Deus que me guarde. Deus que me livre de todas estas propostas. É o mesmo do Nabote ter respondido a Acabe, eu não dou, eu não troco e eu não vendo. Eu não dou, eu não troco e eu não vendo. Eu me lembro perfeitamente, eu tanto quanto a minha esposa, quando nós iniciamos o trabalho, a Igreja Unidos em Uma Só Fé, que nasceu aqui na Zona Sul de São Paulo há 13 anos atrás, quando nós dormíamos ali no altar, no chão da igreja. A Cíntia, minha filha, era pequenininha, e ali no início era frio, inverno, e eu me lembro como se fosse hoje as propostas vindo uma em cima da outra. E uma dessas propostas foi para que nós fechássemos a igreja, que nós desistíssemos deste chamado e fôssemos trabalhar lá no Rio de Janeiro para ganhar aproximadamente mais do que 10 salários mínimos, fora as outras regalias. E uma proposta realmente tentadora, porque o diabo ele tenta, né? Ele tentou Jesus no deserto, ele tentou aqui também o Nabote, mas nós oramos ao Senhor. E o que Deus mostrou para nós, tanto para mim quanto para minha esposa, foram as almas. Eram pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Aproximadamente 6, 7 pessoas. E o Senhor, Ele falou fortemente ao nosso coração, dizendo, e as almas? E as pessoas que vocês cuidam? E a horta? Eles querem, o Acabe quer transformar estas almas em horta. A vinha que eu dei para vocês.
é pequenininha, a vinha é pequenininha, mas o inimigo quer transformá-la numa horta. Vocês vão prestar conta disso. Então nós oramos ao Senhor, e é óbvio que o Senhor, Ele falou ao nosso coração, inclusive esta mensagem foi tema, não dou, não troco, não vendo, foi tema de uma pregação que nós ministramos lá no início. Não dou, não troco e não vendo, por salário nenhum, por dinheiro nenhum, por nada deste mundo. Nós entregamos a nossa vida, lançamos-as no altar, e louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor nunca nos deixou faltar absolutamente nada. É bem verdade que nós passamos por lutas e passamos até hoje. Adversidades, afinal de contas, o Senhor Jesus, Ele não disse que seria fácil. Ele mesmo diz, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo por vocês. Portanto, eu falo com pessoas agora, de repente, chefes de família, homens casados, não troque, não venda, sabe? Não se iluda, não abandone o seu casamento. Chefe de família, sua casa, não dê, não troque, não venda por nada a sua família. Pastores, ministérios, vidas, homens e mulheres de Deus que têm tido a sua vida com Deus, ganhando almas para Cristo, sabe? Cuidado com as propostas do Acabe. Não transforme a sua vinha numa horta. O que Deus entregou para você foi uma vinha. Hoje pode estar pequenininha, você está sofrendo. Mas acredite, creia que esta vinha, ela vai crescer. A vinha, ela nunca para de crescer. A vinha nunca para de crescer. Então, não aceite, faça como Nabote. Ele deu a resposta para Acabe: eu não dou, eu não troco e eu não vendo por nada deste mundo. Porque o diabo, o inimigo, como eu mencionei agora há pouco, ele é estrategista em propostas tentadoras. Propostas tentadoras, e não somente no que diz respeito a dinheiro, a coisas materiais. Mas isto engloba, abre-se um leque para inúmeras coisas que, se eu fosse enumerá-las, nós precisaríamos aqui de pelo menos umas 3 horas para mencionar. Cuidado com as propostas. O Acabe não está de brincadeira. O Acabe não está de brincadeira. E você pode observar que na tentação de Jesus, a palavra vai dizer que por um relance, por um momento, aquelas tentações vieram. E o que o diabo tem é só um relance. O que ele oferece é por um relance. As propostas do inimigo são tentadoras, mas cabe a cada um de nós a dizer não para o Acabe. E dizer para o Acabe: eu não permito que a minha vinha se transforme numa horta. O seu casamento é a vinha de Deus. O seu lar é a vinha de Deus. O seu chamado ministerial é a vinha que Deus confiou em você. Aquelas poucas almas, sabe? O seu trabalho, a sua vida com Deus, a sua comunhão, é a sua vinha que Deus confiou em você. Não permita que o Acabe transforme a sua vinha numa horta, porque Deus te chamou para ser vinha e não para ser uma horta. Cuidado com as propostas do Acabe. Dê a resposta para ele: não dou, não troco e não vendo. Deus, ele vai te honrar. Ele vai te honrar, sabe por quê? Porque essa vinha vai crescer.
E na medida que esta vinha cresce, ela vai produzir os seus frutos. E a palavra de Deus vai dizer que nós que plantamos, não é fácil plantar, é com choro, é com luta, mas os que semeiam em lágrimas, com júbilo voltarão trazendo seus feixes, e esses serão os primeiros a provar dos seus frutos. Aguenta firme, o Senhor é contigo. Quero deixar essa palavra ao seu coração em nome de Jesus. Dê a resposta ao Acabe. Não dou, não troco, não vendo por nada deste mundo, porque a vinha é herança e as propostas do inimigo é apenas um relance. O que vale é a minha salvação, a minha vida com Deus e cuidar daquilo que Deus confiou em minhas mãos. Tá bem, meus amados? Se porventura você não se inscreveu no nosso canal no YouTube, inscreva-se hoje mesmo, AP Anderson Camargo. Não esquece de ativar o sininho para você receber aqui as novidades de quando um devocional, uma pregação, um louvor for colocado aqui no nosso canal no YouTube. E lembrando que este endereço é o mesmo do nosso Instagram e da nossa página Figura Pública ali no Facebook, AP Anderson Camargo, tá bem? Um grande abraço, Deus abençoe e fortaleça no Senhor e na força do seu poder, no nome do Senhor Jesus. Um grande abraço.